tem filmes clássicos a respeito disso aí, né? Um deles aí que a gente pode destacar é o Além da Vida, né? Que é Filmaço, um inclusive. filme que é um filme muito diferente do Clint Eastwood. O diretor é o Clint Eastwood, né? Acho Na que esse eu verdade, nunca assisti. é um filme que é com Matt Damon, que é um cara Matt Damon. que faz filmes de ação. Na verdade, ele é conhecido pelos filmes de ação, a Foge Identidade bem do Born, padrão né? dele, ele filme. Exatamente. Não é um filme, é um filme que foge do perfil dele, como até como dos personagens que ele encarna no cinema. Ele faz o papel de um médium que luta com aquela habilidade parapsíquica, paranormal, né, de sexto sentido que ele tem. As pessoas procuram ele para fazer contatos com pessoas que já morreram e tudo mais, e ele desiste daquilo, porque aquilo ali traz muito problema para ele. E, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem aquela habilidade. Então, o que os outros consideram uma bênção, ele considera uma maldição. E aí ele fica lutando com aquele parapsiquismo, que é uma coisa também que a gente sabe pelo estudo do parapsiquismo, que é Isso muito comum, acontece né? muito, né? Os Exatamente. filmes sempre tentam trazer, né, um pouco do Exato. drama de Então, alguém, a né? gente percebe que o Clint Eastwood, o diretor, ele pesquisou o assunto, né? E aí traz também e aí mostra 3 vidas entrelaçadas. A desse médium, o de uma mulher que sofre uma experiência de quase morte durante aquele episódio do tsunami na Tailândia, Ah. e de um menino também. Então, a princípio, você não entende qual é a ligação daqueles 3 personagens. E o filme é bem interessante porque vai mostrando ao longo disso, né, além do processo de conexão, também esse questionamento. Esse é um Né? filme mais antigo? Ele é um filme, o Além da Vida, tem aqui Não é muito antigo, não. anotado, é 2010. É. É de 2010, Ah, E mais um filme muito diferente dos filmes do Clint Eastwood, que geralmente são E também da também do parte. Matt Damon, E né? também do Matt Damon. E é um filme muito bem executado e uma história muito boa. Agora, Né? Mauri, Então, esse é um filme que vale a pena destacar sobre o assunto. você como um especialista aí do cinema, uma coisa que me chama muito a atenção assim, é o seguinte, né? Filmes que abordam aí questões como sexto sentido, vida após a morte, a própria EQM que você está trazendo aí, tem de montes aí no cinema. É Isso. uma lista vasta, uma lista grande que a gente pode citar. E aí, você comentou aí que, por exemplo, o diretor desse filme, ele pesquisou sobre o assunto e até você deve conhecer um pouco desses bastidores, assim, porque eles devem contratar consultores para falar sobre isso, ou Perfeito. seja, um pessoal que é especialista no assunto, que vem compor a equipe de roteiristas ali para dizer, ó, isso aqui tá muito viajado, isso aqui não tá muito coerente. Quando é bem feito essa pesquisa e quando realmente há uma seriedade na produção daquele filme, o que gera um bom filme, aí você tem esses elementos. Mas a gente sabe que a maioria dos filmes que abordam, infelizmente ainda, né? A maioria dos filmes que abordam essa temática de vida após a morte e tal, não sei o que, é filme de Muita bobajada, né? muita terror, bobajada, né? filme de terror, filme que quer assustar, filme Pô, é um que puta um serviço do caramba, né, que fazem, na verdade, né? é um Deixam as pessoas... desserviço, mas assim, também é aquela coisa, existe um fascínio, existe uma coisa negativa em relação à morte, um tabu, né? Uma carga pesada em relação à morte, que é de medo, né? Que é o medo basicamente do desconhecido, né? Ou o medo, a gente pode até aprofundar e mostrar que o medo da morte, na verdade, não é só do desconhecido, mas de ter levado uma vida vazia. Uhum. Aí a gente já entra numa outra Outra condição mais camada, né? psicológica. Porque E eu vou falar daqui a pouco também dos filmes de julgamento, que é uma coisa que vinha lá desde o Antigo Egito, né? Que você tem lá hieróglifos lá na parede mostrando lá Tribunal de o Osíris, né? tribunal de Osíris, o deus da morte e tal, né? Então, e tem filmes sobre isso também, né? Um deles que a gente gosta muito aí, inclusive usa nos cursos da Conscienciologia, Um Visto para o Céu. É um filme que era do CIP, inclusive. Que o rapaz morre num acidente de carro e ele vai para uma comunidade extrafísica que é chamada de Cidade do Julgamento. E ele, então, na verdade, é uma comédia. Isso é que é legal também. Há filmes de vida após a morte que são... Esse que a gente falou do Clint Eastwood é um filme de drama.
Mas esse outro aí também, a mesma temática Também de tem Vida Após outros a filmes Morte. muito bons de comédia, né? Exatamente, é uma comédia. Então trata da temática da vida após a morte de uma maneira leve, gostosa, engraçada. E Porque educativa imagina, também, né? ele chega lá e ele percebe que ele vai passar por um julgamento. Ele fala, legal, quem vai ser julgado? Você vai ser julgado. Né? Então ele tem que pra preparar a defesa dele ali O e filme, tudo mais. aquele clássico Ghost também, ele é meio, tem um pouco esse padrão de comédia no meio do filme, né? Tem os dois, né? Os dois elementos. Exato, assim, porque como é um tema mais pesado, né, e às vezes em algumas sociedades, em alguns tempos, é até um tabu, às vezes você tem que dar uma pitada de... Então, por exemplo, no Ghost, no caso do Ghost, você tinha o contraponto cômico, que era a Whoopi Goldberg. Então, ela que era a médium, que ela era meio charlatã, meio médium e tal. E aí ela era responsável por ser a condição Alívio o cômico, alívio né? cômico do filme, né? Porque era um negócio pesado, tratava de assassinato, e aí depois o cara ficava preso ali naquela situação, e perante a ameaça da própria mulher dele, ele tinha que ficar tentando ajudá-la e tal, e então você tinha uma condição um pouco pesada. Então, é muito comum no cinema você usar esses alívios cômicos e esses contrapontos, né? Então, isso é E bastante comum. isso que o Gabriel comentou desses filmes de terror serem um desfavor, eu concordo com o Gabriel nisso, porque às vezes as pessoas que não têm muito conhecimento têm o primeiro contato com essas ideias de vida após a morte através de um filme de terror e até crianças que vão assistir um filme de terror ali ficam traumatizadas com isso e criam bloqueios aí, né, em relação a ideias aí de pessoas que já morreram e morrendo de medo disso. Então, qual que é a tua visão sobre isso, assim? Veja, se existe também um mercado disso aí, né? Infelizmente, tem as pessoas que gostam dessa estética, que às vezes a gente sabe que até elas têm uma certa saudade, a gente sabe pelo estudo da Consciologia que existe até uma certa saudade desses ambientes aí, né? Extrafísicos, que a gente chama, ou seja, ambientes, comunidades, né? Que não são aqui terrestres, são já de outras dimensões, que é para onde essas consciências vão após a morte ou antes de renascer também. Elas estão nesses lugares e às vezes elas sentem saudade, né? Então é muito comum, que a gente chama de saudades da baratrosfera. A baratrosfera são esses ambientes aí, os infernões, né, que se fala, ou as comunidades mais negativas que existem na crosta, né, na dimensão não física da crosta Tem muita terrestre. gente que vai assistir esses filmes também pela questão da adrenalina e do susto, né? Isso é muito, porque Isso, sempre muito tem esses comum. componentes do O efeito, susto. exatamente, o efeito trem fantasma, né? Então tem também isso aí. E tem gente que é vidrada nisso aí também. Então é um mercado que também é poderoso, né? Mas também tem, né, o outro mercado, o contraponto disso aí, são aquelas pessoas que querem legitimamente refletir sobre aquela condição, que estão interessadas, né, que querem informações positivas, de qualidade. E aí você tem, por exemplo, e falando não só de filme, mas de série também, no Netflix ou nos streamings, de maneira geral, você encontra séries que são positivas, que têm boa qualidade de produção É. e que não são baseadas em susto, ou em medo, ou em terror, pavor, nada disso aí. Uma que a gente, até vocês já citaram aqui anteriormente, aqui no Conscienciocast, foi o Vida Após a Morte, né? Que são de 4 episódios, e ali você tem Acho que diversas são 6 facetas. episódios, São né? 6? Tem, Acho que tem são um que 6. tem um que são dois que falam sobre EQM. É, Um EQM fala de EQM, fala de vida De vida passada, tem um passada. que fala fala de de mediunidade. São mediunismo, dois, acho que falam de exatamente. mediunidade. É. Um que eles vão numas sessões mediúnicas lá, né? É Isso. assim, eles também retratam muito como que acontece, não que a gente acha também que aquela abordagem ali de tentar ficar se comunicando, né, com alguém que realmente morreu, aquilo seja o melhor, que é o que retrata ali, mas fato é que eles mostram realmente alguns recursos de coisas que realmente acontecem, né, então tem um viés mais fidedigno, né. Você assistiu um corte do Conscienciocast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.